Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro Farolcast, o podcast da nossa igreja Comunidade Farol. Fique aí com a gente até o final, coloca seu fone de ouvido, se estiver lavando prato, estiver trabalhando, no carro, ouvindo, tá bom? Tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser top demais, então cola aí com a gente. Então é isso, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é André Trindade, eu sou um dos pastores aqui na Comunidade Farol, mas hoje nesse primeiro episódio a gente vai fazer, claro, um momento de honra também aos meus pais, que são os pastores presidentes sênior dessa igreja, pastor Evandro e pastora Merissônia, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar um pouquinho, ouvir sobre a história deles, não só sobre a história da igreja, história pessoal, vamos ouvir umas historinhas lá de trás, vamos começar falando um pouquinho deles solteiro, como é que foi que eles se conheceram, né? Lá em Belém, lá em Barbacena, né? Lá em Belém do Pará. Então, fica com a gente até o final, que você vai, com certeza vai ser muito abençoado, mas vai dar umas risadas também aí com eles. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, mãe, né? É melhor chamar de mãe, não sei de pastora, porque fica estranho, mas... Conta pra gente, geralmente mulher lembra melhor esses detalhes. Como é que foi que vocês se conheceram lá em Belém? Como é que foi esse início dessa história? Né? Eu sei que vocês vieram de igrejas diferentes, então conta pra gente um pouquinho. Bom, eu havia chegado em Belém do Pará, vindo de Pedreiras, Maranhão, meu pai foi transferido e comecei a congregar na igreja Batista Sião, pastoreada pelo pastor Gidalfo Salles Figueira, e já falecido, e ali fui acolhida, né, em amor, e de repente nosso grupo de jovens, nossa reunião de jovens, começou a vir um grupo de jovens de uma igreja da cidade, uma igreja de linha tradicional, mas eles começaram a frequentar nossos cultos. A princípio eu fiz mais amizade com outros do grupo, e depois é que a gente foi se conhecendo melhor, né, passado alguns meses, nós sentimos de orar, né? Sentimos que começou a surgir um sentimento entre a gente, começamos a orar, procuramos nosso pastor, e parece que foi algo meio inédito na época, né? Acho que não tinha assim, esse costume de procurar o pastor para pedir uma opinião, uma direção. Ele nos direcionou para outros, para o pastor Sebastião e pastora Vivian, que eram nossos diretores e professores do seminário do Stebna, né? Que nós fazíamos, e assim nos relacionamos. Depois de 2 anos, casamos. No mesmo dia da minha formatura, foi o dia do nosso casamento. Não, peraí, dá uma pausa aí, que rolou muita coisa aí. O primeiro comentário que eu vi foi: ele não foi um dos primeiros que eu fiz amizade, então não foi amor a primeira porque vez. Ele era mais tímido, mais reservado. E parece que não foi muito com minha cara, porque ele disse que eu tinha muita atividade na igreja, eu estava envolvido em tudo. E acho que isso, não sei, acho que gerou um pouco de medo, não sei. Foi isso, ele era mais calado. Hoje é que é mais falante, né? Brincalhão, mas ele era muito tímido, muito reservado. Tá, então conta seu lado da história agora um pouquinho, pastor. Como é que foi da sua perspectiva esse momento? Não tem muito o que acrescentar aqui. O que aconteceu foi isso mesmo, né? Eu pertencia a uma outra denominação, e ali nós começamos, né? Eu tinha um grupo de jovens que eu andava, Sonho também tinha um outro grupo, e nesse grupo, logicamente, aconteceram muitas coisas, né? E uma delas foi exatamente isso. A gente, depois de um tempinho, houve esse feedback, vamos colocar dessa forma, né? Esse feedback entre eu e ela, né? Naquele momento, naquela circunstância. E ali nós começamos a namorar, noivamos e casamos, né? Isso em um período de 2 anos. Lembra, o senhor veio de igreja presbiteriana, não é isso? Isso, presbiteriana. Tradicional. Minha mãe era da Batista, da Convenção Batista Nacional. Certo. E o senhor, na época, estava indo por quê? Por que começou a ir para a igreja dela? Igreja Presbiteriana do Brasil, né? O que te levou a ir para a igreja dela? É complicado a gente até comentar sobre isso, né? Porque, na verdade, eu comecei a experimentar algumas coisas, né? Por exemplo, dia no culto lá na Igreja Batista Sião, em Belém, uma pessoa ficou endemoniada e aquilo me chamou muita atenção, né? E eu nunca tinha visto isso. Depois de alguns anos de crente, eu nunca tinha visto. E aquilo me chamou muita atenção. E ali muitas outras coisas eu fui conhecendo, eu fui querendo... Viver experiências mais profundas, né? Buscar batismo no Espírito Santo. Buscar batismo com o Espírito Santo e outras coisas mais.
Que a igreja da minha mãe já cria nisso. Isso, Já isso. acreditava nisso, exatamente. E aí você foi com um grupo de jovens, tu não foi só sozinho, só foi com esse Não, grupo, com a eu mesma não. experiência? Mas só ele ficou na igreja, até por conta também de nosso relacionamento, né? Porque exato. eu já fazia seminário, né? Batista renovado, e ele também sentiu de fazer, tinha um chamado já de Deus também. Então, como ele já estava com o coração muito aberto, muito propício para a questão da renovação espiritual, né? E aqui, de forma alguma, estamos falando de maneira pejorativa ou denegrindo a imagem de igreja tradicional, né? De forma alguma, Claro. mas foi a experiência dele de querer buscar mais, de querer compreender melhor sobre os dons espirituais. E aí, olhando por esse lado, a gente julgou que o mais correto seria ele ficar na Batista do que eu ir para a igreja tradicional, já que eu era renovada desde a minha conversão, né? Convertida já numa igreja de renovação espiritual, né? Exato. Entendi. Então tá aí, um pouquinho da história de vocês solteiros. Depois a gente começa logo na igreja, né? Porque ninguém começa na igreja, a gente começa antes. Mas, passando então essa fase. Então vocês se conheceram nessa experiência, meu pai indo atrás desse mover, disso começou a chamar a atenção dele, renovação espiritual e tudo mais. Vocês se casam. Como é Sim. que é esse início do ministério de vocês lá em Belém? Eu falo? Você fala. Fique à vontade. Pastor Gidalfo, que era o nosso pastor, né? E depois a gente vai estar avisando aí o pessoal. Estivemos lá na igreja agora, em novembro, né? Retornando depois de alguns anos, de muitos anos, estivemos lá, revendo os irmãos, ministrando lá também. E pastor Gidalfo abriu uma congregação num bairro bem distante, chamado Médici 2. Ali ele alugou um salão que tinha sido um supermercado que havia fechado e uma casa ao lado. É como se fosse uma urbis, bem distante. E ali iniciamos aquele trabalho, né, do zero, e tivemos experiências tremendas ali. Muitos jovens começaram a converter, famílias, e em pouco tempo já tínhamos um número bem razoável mesmo de pessoas, e muitos jovens que eram viciados em drogas começaram a converter, e começou também todo um processo nessa área. A gente trabalhando com esses jovens, né? Começaram do zero. Começamos do zero. Tá. Começamos do zero. E desses jovens hoje tem uma alegria. Porta lá no mesmo, A gente começou batendo de porta em porta, às vezes levando um folheto evangelístico, às vezes tinha gente que amassava, jogava em nosso rosto, recusava, mas haviam aqueles que recebiam. E que quando a gente convidava para ir ao culto, iam. E nós tivemos experiência de menino entrar drogado, reconhecer ele naquele momento e à frente recebendo a Jesus, e eu, na minha, talvez, ingenuidade, falta de experiência ministerial, assim, eu achava que não ia dar em nada, né? Já que estava drogado. Eu falei, amanhã ele talvez nem lembre. No outro dia, esse jovem estava em nossa casa. E hoje, né, para a glória de Deus, é um pastor, assim como muitos outros, desses jovens que eram viciados. Tivemos a alegria de rever alguns deles agora em Belém, em novembro. Vieram para a gente conhecer a família, filhos, alguns já têm netos, assim como nós. E falar da alegria, de dizer que nos reconhece ainda como pais, espiritualmente falando. Né? E foi assim um momento muito lindo de reencontro com eles. E isso nós tínhamos o quê? 22 e 23 23 anos, Sônia 22, né? Éramos dois jovens. Inexperientes, né? Inexperientes ao extremo, principalmente eu, né? Oriundo de uma igreja onde eu nunca tive nenhum tipo de participação dentro da igreja. Sônia já foi professora de escola dominical, líder de jovens e assim por diante. Então, nós começamos ali, principalmente eu, como eu disse, sem experiência nenhuma, mas Desculpa Deus te cortar, então. A nos primeira deu experiência do muita senhor graça. no ministério já foi direto como pastor? Eu falo porque hoje em dia é comum o pessoal começar liderando coisas menores na igreja, um grupo de crescimento, depois lidera um ministério ou de jovens, alguma coisa. É meio que uma caminhada até de certa experiência, eu posso responder aqui por ele isso, porque digo, lá na igreja o pastor já deu, lá na Batista, quando ele ficou, ele assumiu comigo a classe de catecúmenos, a classe de novos convertidos. Né? Vocês dois? Nós dois. Tá. Então ele já começou a dar aula lá e começou a crescer. E já estava fazendo seminário. Né? Então, quando ele nos colocou à frente da congregação, ele já estava no 3º ano do seminário e eu já tinha formado.
Mas ainda assim, nunca... Mas nós não tínhamos experiência ministerial, né? De estar à frente, Mas né? eu mesmo nunca tive nenhuma experiência de liderança dentro da igreja. Sim. Nunca tive. A primeira já foi assumindo uma congregação. Foi, mas só assumimos essa congregação. Desafio e tanto. E outra coisa, né? Foi um trabalho que no primeiro ano cresceu assim absurdamente. Tanto que eu trabalhava e fazia seminário à noite. Aí chegou um momento que a coisa cresceu tanto que a obra requereu que eu largasse. Assim como eu também, né? Precisei entregar meu trabalho. Eu trabalhava na Albama, né? Nós tivemos que largar tudo, né? Para simplesmente se dedicar especificamente ao trabalho. Cuidando desse povo. Belém do Pará. Belém do Pará, onde você nasceu, né? No ano seguinte você nasce. Eu nasci no meio desse processo todo aí. Processo todo. De igreja nova, no Médici. Para quem talvez não entenda muito o conceito, quando minha mãe falou assim, tipo uma urbis, né, que nem todas as cidades no Brasil têm, são esses bairros planejados no governo, mas de casas populares, né? Bairros geralmente que começam em regiões mais afastadas, até para poder, por questão de custo, né? Então foi mais ou menos isso, um bairro afastado, né, da sede, como se conhece a Igreja Batista, né? Onde vocês começam. E aí, então, vem agora o envio de vocês para Brasília. Como é que acontece isso? Brasília já foi a missão, na época era a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente já estava há um período lá em Belém e eles iam começar um trabalho em Brasília, também do zero, não havia igreja, não havia congregação, e nos convidaram. A gente recebeu o convite para outros lugares também, mas a gente sentiu que era o tempo de passar para outra pessoa o trabalho lá em Belém, que a nossa parte, né, que foi começar, que foi discipular esse pessoal, uma grande maioria de jovens, a gente sentiu que o nosso trabalho ali já tinha findado e que outro ia dar continuidade, né? E recebemos convites e oramos e fomos a Brasília, enviados pela missão do Senhor Jesus Cristo. E na época era o pastor Eli Dias de Mello era o líder, né? Mas quem nos enviou era o pastor que estava em Belém, na missão, Gênison Fagundes, né? Que por sinal é daqui. Ele é daqui, né? A família também. Daqui de Conquista. Daqui de Conquista. Então nós fomos a Brasília, para começar só tinha uma família que foi de Belém, transferida. Irmão Elias, também hoje falecido, esposo de Conceição, e com 3 filhos. Então éramos nós 2 e eles. Começamos em nosso apartamento. Para situar, que acho que faltou de situar isso também, que nossa igreja está em Vitória da Conquista, na Bahia. Né? Então, para todo mundo entender agora melhor a geografia da coisa, né? Meus pais vêm de Belém do Pará. Fomos a Brasília. Vão para Brasília. E de Brasília, 5 anos depois, para cá. Né? E para Conquista também. Foi quando já sentimos que o nosso tempo ali em Brasília, o que a gente começou do zero, né? Lá do plano piloto a gente foi para uma cidade satélite, né? Gama Leste. Que essas cidades ficam no entorno, né? Isso. De Brasília. E foi 5 anos, né? 5 anos. Quando a gente começou também assim, principalmente ele, começou a orar e Deus começou a falar com ele que o nosso trabalho também ali já havia findado. Já tínhamos um grupo de pessoas ganhas para Jesus e todas, assim, não tivemos assim, experiências muito de pessoas vindo de outras igrejas, mas foi de ganhar mesmo para Jesus, o mesmo trabalho, porta em porta. E eu lembro que a gente começou fazendo um trabalho infantil. Ele criou uma espécie de teatro, né? Você fez, eu lembro, ele mesmo fez. De PVC, de cano de PVC. E isso. Eu fui a pé, que comprei o material, comprei 5 bonecos, 5 fantoches, e me marcou até hoje que eu fazia o pai, a mãe, a criança, o amiguinho e a avó, e eu tinha que mudar de voz usando aqueles bonecos, eu sozinha fazendo todos os personagens, e ele fazendo pipoca e suco. E a gente fez um convitezinho, saiu de porta em porta, e nós tivemos ali por volta de 90 crianças, e então, os pais vieram, não havia igreja. Começamos assim. Na garagem da casa, né? Na garagem de nossa casa. Então, meu pai na cozinha fazendo a pipoca. A pipoca e eu aqui contando a historinha para as crianças, utilizando fantoches. E você tinha por volta de 2 anos e meio, né? E ali aquelas crianças vieram e os pais vieram trazendo as crianças, gostaram e convidamos para nosso primeiro culto, que seria no dia seguinte, o domingo. E nesse primeiro culto nós já tivemos um jovem que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E a partir daí a gente ficou esse período em nossa casa. Quando começou a crescer, a gente alugou um salão, né?
Então e vocês ficamos convidaram os vizinhos para fazer os que tinham filhos. É, exatamente. Saímos de porta em porta com um convite, falando que ia ter brincadeiras, que ia ter lanche, né, que eles iam aprender musiquinhas e tal. Então fizemos toda aquela propaganda e para as crianças, falamos com as crianças também, ó, vai ter pipoca, vai ter suco, não sei, e ficamos para atrair. Criança falou em pipoca e tudo, né? E foi a forma que eles, e os pais, para não deixarem eles irem sozinhos, quase que foram obrigados, né? Mas ouviram, eles receberam a palavra e no dia seguinte já tínhamos alguns já participando do nosso primeiro culto. Eu me lembro que, vocês contam algumas histórias, né? A primeira experiência de ver um demônio foi em Brasília, eu criança, né? A história da quadra de esportes e também, mas no meu caso aqui, vamos passar por essa história, mas eu queria, acho que tem algo importante que aconteceu em Brasília, que foi a perda de um bebê, né? Seria o que veio depois de mim. Conta um pouquinho pra gente aí. Você quer falar? Mulher fala mais que homem mesmo, né? Vocês estão vendo que ele fica dizendo, pode falar, pode falar. Depois eu não ficar com fama aqui, né? Que estou falando muito. Mas André já tinha 4 anos e ele mesmo já pedia um irmãozinho, né? Às vezes diferente de outras crianças, né? Que querem ficar sozinhas, ele pedia um irmão e ele colocou até o nome, que seria Rafael. E eu engravidei, foi uma gravidez acompanhada, eu lembro que Conceição, né, que é a sogra de Danilo Figueira, esse mãozão do coração, ela, na época, falou, não, você já teve alguns problemas na sua primeira gravidez, então eu vou custear o teu pré-natal, né? E eu fiquei indo ao médico lá no Gama Leste, tudo, e no 9º mês, na semana, né, do bebê nascer, eu percebi que à noite ele já não mexia mais, e eu estranhei. Eu lembro que pela manhã eu compartilhei com algumas vizinhas, algumas já senhoras da igreja, e elas, não, pastor, a barriga já está muito grande, ele também já é um bebezão, às vezes não tem muito espaço já para mexer, mas eu sentia que tinha algo que não estava bem. Eu falei, não, algo me diz que não está bem. E nós fomos, ele foi, né? Ele achou por bem também a gente ir ao médico. Quando chegamos lá, ele auscultou, eu creio que ele já não ouviu o coração do bebê. Ele já foi conosco para o hospital. Chegando lá, constatou que o bebê estava morto, né? E eu lembro disso. Estava lotado o hospital, mas tiraram algumas pacientes do quarto e me deixaram sozinha, escureceram esse quarto. Aí eu vim entender que era um quadro de eclâmpsia. Isso era por volta de meio-dia. Ele veio nascer, né, às 9 da noite, como eu disse, morto. Então foi uma experiência muito dolorosa. Voltar para casa com aquele quartinho pronto, dizer para André, que esperou tanto esse irmão, que colocou o nome, né, que aquele irmãozinho não viria para casa, que tinha ido para outro lugar, né, para o céu. E não foi assim um processo muito fácil. Eu fiquei sendo acompanhada ainda por um período, porque eu fiquei com alguns problemas, né, físicos e emocionais também, é claro, né? Foi um momento muito difícil, mas Deus nos deu graça e uma história marcou minha vida. Teve um momento que eu estava chorando muito em casa e eu coloquei uma canção que é baseada em Jó. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. E eu ouvindo essa canção, acho que por mais de 20 vezes, chegou o momento que eu disse, Deus, Evandro não estava em casa, eu disse, Deus, traz alguém para me dar um abraço, fazer alguma coisa, porque eu não estou aguentando tanta dor, parece que eu estou sangrando por dentro. Nesse momento entrou uma jovem, morava na rua, me abraçou, só abraçou e chorou comigo. E essa menina hoje é uma pastora. E a gente se reencontrou agora há pouco tempo pelo Face, né? E foi um momento assim de muita emoção para mim, porque eu vi Deus responder imediatamente uma oração, um clamor. E depois dessa perda, a gente ficou, acho que ainda 1 ano em Brasília, né? Tivemos uma experiência que nos marcou, uma senhora daqui de Jequié, que procurou Evandro ali em Brasília. Ela foi para o Hospital Sara Kubitschek por conta de um problema na coluna. Chegando lá, Deus a curou e disse que havia um propósito. E ela ficou procurando. Deus falava de um pastor jovem que era do norte do país. Você quer contar a experiência?
Não. Que não? Pode falar, pastor, não tem problema não. Eu acho que é porque mulher tem mais detalhe, lembra mais de data, né? Às vezes ele fala isso, assim, quando é para contar histórias. Então eu lembro que eu estava em casa, tocou a campainha, eu atendi, era uma mulher e ela falou assim: bom dia, aqui mora um pastor jovem que é do norte do Pará, ou do Brasil. Eu disse: olha, minha esposa é de Belém do Pará e tem 29 anos. Ela disse: é porque Deus me trouxe a Brasília por causa dessa pessoa. Eu já procurei em várias igrejas, onde me disseram que tem um pastor jovem, eu fui, e quando eu chego, Deus diz: não é esse, não é esse. De repente, eu estava na porta, né, eu a recebi na porta, Evandro estava vindo com um irmão, que era, eu lembro que ele estava até com o uniforme da aeronáutica, e já era um novo convertido, e vinham os dois, Evandro vinha com ele, e ela olhou e falou assim: aquele moço ali, o mais baixo, porque o rapaz, o Marcílio, era muito alto, aquele moço ali, o mais baixo, é o seu esposo? Porque é ele, Deus está me dizendo que é ele, a pessoa, né, pela qual ele me trouxe a Brasília. Eu falei: é ele, é meu esposo. E quando Evandro chegou, foi como que um raio-x dos nossos 5 anos em Brasília, e ela disse: Deus manda dizer para vocês mesmo que o tempo de vocês aqui encerrou. E ela falava de um lugar, para a gente descrever um lugar. E nós recebemos, que foram 5 convites, né? Contando com o de Brasília, do apóstolo Filomeno Romero, para pastorear, ficarmos lá em Brasília e pastorearmos por volta de 400, 500 jovens, acho. E fora convites Bacabal, acho que Codó, no Maranhão, retornar para Belém do Pará, né? Para a igreja da missão. E nós oramos, e Evandro e Danilo dizia para a gente, Danilo Figueira, né? Que está em Ribeirão Preto, ele dizia assim para a gente: toda vez que eu vou à Vitória da Conquista, porque é a terra dele, eu vejo vocês lá. A Vitória da Conquista tem a cara de vocês e vocês têm a cara de Vitória da Conquista. E isso era nosso pastor, já nesse momento já era nosso líder. Evandro veio aqui. Quando chegou aqui, esse bairro era fim do mundo. Aqui era só, não tinha asfalto na rua, não tinha nem iluminação, era só mato. Tinha a casa aqui da nossa vizinha e acho que um prédio ali na esquina. E esse salão onde nós estamos, esse salão de reunião, né, onde celebramos ao Senhor. E coberto. Isso. Até o chão era de areia, né? E chegamos aqui em setembro e... Não, era julho. Julho? Julho, foi. A gente veio conhecer. Aliás, nós mudamos para cá em julho, nós viemos em junho. Você veio primeiro. Quando você chegou aqui, que você viu o salão, você lembrou do que a irmã falou, e você me liga e fala: pega um ônibus e vem para cá para você conhecer um lugar. Quando eu entrei aqui, eu falei: é esse o lugar que ela descreveu, né? Não tinha porta, não tinha janela, não tinha forro, como ele disse, era areia. De Brasília, ele veio sozinho. Não só falou que o tempo de vocês tinha acabado, Sim. como deu uma Descreveu visão do um lugar. onde vocês iam. Que a gente tinha 5 convites, né? Tá. E ela descreveu um lugar. Falou: Deus vai levar para vocês, Deus me mostra um lugar que vocês vão estar. Não disse o nome da cidade, não disse o lugar. Mas quando Evandro entrou aqui, ele na hora, né? Lembrou e me ligou. Falou: pegue um ônibus e venha para cá. Para ver se havia realmente confirmação. E quando eu cheguei, que eu entrei aqui nesse salão, nós tínhamos convite, por exemplo, a igreja de Belém, já uma grande igreja, né, com apartamento pastoral, carro, nessa época telefone, que não era uma coisa, né, comum como é hoje. E aqui, Bacabal também já é uma igreja consolidada, assim como Codó. Então, vamos dizer, humanamente falando, aqui era a última opção. Pouquíssimas pessoas, porque a igreja ficou 2 anos sem pastores. Coisa, né? Ficar em Brasília seria também um... outra opção. Né? Outra opção. Porque a gente também Na teve... igreja do pastor Filomeno Romero. É um homem bastante reconhecido. Que faleceu vitimado pela Covid, né? Vitimado pela Covid não, o Senhor o levou, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu entrei, né, nós ficamos hospedados na casa de Joaquim Salles e Gil Sandra, na época, e quando eu entrei aqui nesse salão, eu não tive dúvidas. Era um grupo pequeníssimo de adultos, pequeníssimo mesmo, e algumas crianças. E, de todas as formas, assim, era o mais difícil lugar para a gente ficar. Deixa eu aproveitar rapidinho essa experiência de vocês, porque eu não sei se eu não me atentei, eu não me lembrava desse fato de que essa irmã que entregou essa palavra deu os detalhes do lugar. Uhum. Né? Eu acho que eu me lembrava de que ela falou que o tempo tinha acabado e tal, mas talvez eu me perdi nessa parte da história. Mas eu queria aproveitar algo para escutar de vocês hoje, porque assim, na nossa geração, eu acho que está mais do que nunca uma coisa muito forte para essa coisa de que ser honrado por Deus é estar em evidência.
né? E se fala, inclusive, muito disso, a métrica do mundo, que é ser reconhecido, talvez pregar nos grandes congressos, né, conferências, ou ter uma grande igreja, que a honra de Deus, o reconhecimento de Deus, tem a ver com ser chamado para ministrar nos maiores lugares, nos maiores eventos. Se você é um músico, a honra de Deus é quando você toca para um grande público, é convidado para muitas igrejas. Então, eu queria entender melhor como é que estava o coração de vocês na hora que você pega, acho que tem várias propostas muito boas, grandes igrejas, bem estruturadas, ou seja, que de longe não ia dar para vocês o trabalho que vocês tiveram nas duas primeiras experiências, que foi começar do zero, né, na garagem de casa, fazendo evangelismo de porta em porta, evangelizando viciados, e pegar uma igreja já grande, super estruturada, com bom salário, com casa pastoral, com tudo, e de repente ouvir Deus falar, não, mas eu vou honrar vocês, mas o lugar que eu tenho de novo é recomeçar. Como é que vocês lidaram com isso? Foi uma coisa assim, aquela coisa do tipo, não, Deus falou, vamos embora, ou deu aquela coisa assim, Deus, confirma de novo, deixa eu ver se é isso mesmo, porque às vezes o coração, a gente é humano, né? A gente, de repente, olha para as propostas e fala, Deus, acho que eu gostaria mais de talvez voltar para a minha terra, para Belém, ou talvez ficar em Brasília, como o pastor Filomeno, que foi uma pessoa também que eu sei que foi importante na vida da nossa família. Foi simples tomar essa decisão, dizer, não, Deus falou, vamos embora, vamos lá para aquela terra desconhecida, vocês nunca tinham ido para a Vitória da Conquista, não conheciam a cidade. Como é que foi esse momento aí? Não, na verdade, eu já conhecia a Vitória da Conquista. Eu tinha vindo aqui num dos encontros de liderança. Foi. Eu já conhecia. Mas agora, anos realmente atrás, perto dos outros lugares, era o último lugar que eu poderia escolher. Até por causa das dificuldades que nós passamos em Belém, das lutas que nós passamos em Brasília. Pelo fato de ser uma igreja começando, né? Humanamente, logicamente... Ou seja, existia. No caso aqui, aqui, né? Existia. Aqui, sim. Existia. Ela começou no centro da cidade, cresceu, mas o pastor que nos antecedeu, quando foi embora, a igreja ficou 2 anos sem pastor. Então, as pessoas foram saindo para outras igrejas e só ficou um pequeno grupo, um remanescente, vamos assim dizer. Um pequeno grupo ficou, alguns poucos adultos. Mas, assim, com toda a dificuldade que, de uma certa forma, isso nós passamos, mas a gente não tinha no coração, não sei se é uma coisa específica minha, de Sônia, a gente nunca visamos dinheiro, nunca visamos riqueza, nunca visamos nada disso. Não é porque nós somos melhores, mas era a nossa cabeça, né? Na nossa cabeça. Eu fui ensinado assim, em que ministério é ministério. Ministério é ministério, chamado é chamado. Né? A minha experiência de chamado foi muito forte. Então, eu confesso, assim, humanamente, claro que eu queria estar em Belém, ou ficar em Brasília, humanamente. Belém ainda tem sua família, né? Seus pais, irmãos. Voltar para perto da minha família, até hoje a minha mãe reclama, né? Porque eu sou o único filho que está longe da família. O pai sempre ligava pedindo, volta, meu filho. Meu pai também investiu muito tempo em mim. Mas a gente tinha, graças a Deus ainda mantém, a gente tinha o foco no ministério. Fazer a vontade de Deus para nós sempre foi a tônica. E a gente não olhava muito as dificuldades, ainda que as dificuldades fossem um certo problema. Porque os primeiros anos aqui não foram fáceis. Né? Chegamos aqui, a igreja de Ribeirão nos bancou por um período de 3 anos. Né? Eu acho que por aí, foi. Em torno disso. Nos bancou por um período de 3 anos aqui. Ou seja, mesmo com tudo... 3 anos depois, nós ainda não tínhamos estrutura para nos bancar. Não tínhamos, o grupo era muito pequeno. E o acesso aqui era muito difícil. Foi muito mais difícil aqui do que Belém e Brasília. Nesse sentido foi, né? Porque hoje é perto, hoje é um bairro considerado, né, nobre, vamos dizer assim, bairro Candeias. Mas quando nós chegamos, era longe, mato, sem energia. Eu me lembro quando era criança que eu falava com meus colegas, né, na escola onde eu morava, que era aqui perto, né, que hoje é um bom bairro, como a senhora falou, mas todo mundo falava, caramba, você mora naquele fim de mundo, né, porque isso, naquela época, realmente aqui era uma área da cidade que era o fim da cidade. O fim da cidade. Eu sempre costumo dizer que esse posto de gasolina aqui perto da gente era o fim da cidade. Apesar de que depois do Inocop, posto, né? Não, era o fim da cidade. Depois vinha Inocop 1 e Inocop 2, mas era o fim da cidade realmente. E hoje, né, depois de tanto tempo, nós passamos pelo menos 10 anos
da nossa caminhada aqui, no final da vinda ao Brasil, transformamos uma parte alta, tipo num monte, oravam por esse bairro, intercediam por esse bairro, fazemos guerra por esse bairro. E vimos esse bairro se transformar no que é hoje. Eu lembro que o senhor caminhava ungindo aqui o quarteirão. A gente ungiu o quarteirão. Fazia caminhada de oração. Fazia caminhada de oração nesse lugar. Então nós guerreamos. A gente subiu até onde é a caixa d'água, né? Na caixa d'água. Oramos lá, a gente estendia as mãos para a cidade. A gente sentia esse bairro e foi confirmado até por homens de Deus que estiveram aqui. É como se esse bairro fosse fechado, as regiões celestiais sobre esse lugar eram fechadas. Né? As igrejas abriam, fechavam, e a gente orava pelo bairro. Eu lembro de um dia que marcou minha vida, e não vou falar aqui por uma questão de ética, né? E também o estudo dá processo. Então eu lembro de um dia que tinha um pequeno grupo, né, de um determinado trabalho espiritual, assim, de mãos estendidas aqui para a comunidade. Na esquina, esse grupo, quando eu cheguei, eu tomei um susto. Ele com as mãos estendidas para cá. E não era abençoando. Então, era por esse estilo, era um nível de guerra, né? E o bairro, assim, a gente orava pedindo a Deus que liberasse, que abrisse os céus. As pessoas diziam, às vezes, para a gente, pastor, a gente conhecia. Pastor Evandro, como que você está fazendo lá, esse pessoal que você está liderando, né, que você está aí consolidando, se você for para o centro da cidade, essa igreja vai explodir em crescimento. E muitas vezes ele pensou, depois ele mesmo dizia, não, Deus falou comigo que é para a gente ficar aqui. É nesse bairro, aqui é nosso lugar. Não importa se vamos virar uma multidão ou se vamos ficar com 100 ou 200 ou 300, não importa, nós vamos fazer a vontade de Deus. Humanamente falando, às vezes vinha esse momento, né, de desejo de ir para outro bairro onde pudesse realmente a igreja romper, mas era algo espiritual mesmo. Então a gente fazia oração mesmo, limpando os céus, e de repente, depois de alguns anos, nós começamos a ver igreja surgindo e crescendo aqui no bairro. Então, assim, não que estamos puxando para nós a honra, a glória, porque quem sabe outras pessoas também oravam e nós não sabemos, né? Quem sabe outras pessoas oravam também por esse bairro, nesse objetivo de limpar os céus, né, para que outras congregações do Senhor, outras igrejas, né, irmãs, co-irmãs, estivessem também aqui, esse bairro fosse alcançado. Eu não vou dizer que era só a gente, porque o Espírito Santo faz, ele opera e pode ter alcançado outros com esse objetivo, mas foram anos, né, e pessoas chegavam para a gente aqui e diziam, olha, não desistam, não saiam desse lugar. Eu lembro de uma expressão de um pastor de São Paulo, falou assim, Deus colocou vocês aqui nesse bairro como arranca-toco. Eu lembro que essa expressão me marcou. Outros diziam, o edifício que Deus vai erguer aqui é alto e precisa de uma base profunda. Não desanimem. Até que um dia também tivemos uma experiência com o Dr. Joás, pastor Joás, nos chamou um dia, eu lembro que era a ceia da igreja na cidade, e ele disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus a vocês. E ele falava do nosso coração, que muitas vezes ficava desanimado, frustrado, né? Natural. E ele disse pra gente, Deus não trouxe vocês só para a comunidade, mas ele também trouxe vocês para a cidade. E ele começou a falar de coisas que a gente não percebeu. Ele disse, olha, vocês trouxeram a visão assim, de adoração, porque a gente veio de Brasília quando começou esse mover de comunidades, né, que koinonia, não que a gente esteja dizendo koinonia, né, a gente, né, participava de retiros com esse pessoal, Ludmila, Alda Célia, eu lembro que a Zaf uma vez no retiro, né, a igreja pastor Filomeno Romero, e tinha o congresso de adoração, né, Evandro, que a gente participava todo ano. Então nós fomos bebendo dessa fonte, aprendendo. Verdade, quando nós chegamos em Brasília, houve o primeiro congresso Exato. de louvor e adoração. Foi isso mesmo. Então eu lembro do pastor, autor daquele cântico, o Espírito de Deus está... Não... É sobre o Espírito Santo, daqui a pouco eu lembro, deu um branco aqui agora, e eu vou brincar, como eu sempre digo, é mente pós-Covid, mas daqui a pouco passa e eu vou relembrar. Mas é uma canção sobre o Espírito Santo que nessa década de 80, 90, ela chegou ao Brasil inteiro, e o pastor Benedito Souza Bené, lembro que em nossa casa, e a gente teve a oportunidade de ouvi-lo ali ministrar, né, a gente aprendendo, e quando chegamos aqui, então a gente começou, né, não que fosse errado, mas a gente veio com essa, né, com tudo isso que aprendemos. Eu lembro que aí fomos a primeira igreja a colocar cadeiras no lugar de bancos, uma visão mais aberta na adoração. Evandro começa a trabalhar aí em algumas igrejas, ficar 2 meses em uma, 2 meses em outra, ministrando ao pessoal da adoração, né, ajudando assim, trazendo essa visão. Então, quando vocês chegam aqui, conquistam a cidade, digamos assim,
mais conservadora nesse sentido. Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Bem mais E conservador. deixando O bem próprio exemplo claro... que a senhora cita de bancos, que parece tão comum hoje para a gente ter cadeiras, na época era uma coisa que chocava. Eu lembro que Você ter chocou. cadeira em lugar de banco de madeira. Então, assim, são coisas que hoje são normais, mas naquela época não, né? E a gente foi ministrando sobre unidade. Eu lembro que a Evandro começou a ir nas reuniões de pastores. Nessa época, começam as primeiras marchas, né? Evandro fazia parte da equipe. Então, ele foi dizendo, ele foi trazendo para nós coisas que a gente nem se tocou. E ele disse, Deus trouxe vocês para abençoar também a Igreja Vitória da Conquista. Quando vocês chegaram, vocês abençoaram muito a igreja. Então, fiquem tranquilos. Vocês não vieram só para a comunidade. Deus trouxe vocês para a cidade. E naquele momento, aquela palavra veio como um bálsamo ao nosso coração. E viemos compreender o que Deus estava fazendo, né? E seguimos crendo que estamos crescendo e queremos crescer ainda mais, ganhar vidas para Jesus, né? E ter esse povo consolidado, ter esse povo, ver o povo crescendo no Senhor e daqui a pouco também fazendo a mesma coisa, Deus levando muitos daqui para outros cantos. É nosso sonho ver isso. O nosso legado, assim, acho que o maior legado que eu quero deixar o dia que Deus nos levar é de deixar filhos espirituais que vão fazer, como o Evandro sempre diz, vão fazer muito mais do que nós, vão muito mais longe do que nós. Esse é o nosso sonho. Eu acho interessante, por isso que eu quis começar esse bate-papo com a história de vocês, antes de Conquista, porque nossa família está aqui há muito tempo. Vocês chegaram aqui, acho que em 91, né? Então, mais de 30 anos. Então, muitas pessoas conhecem a história de vocês aqui, mas aconteceram coisas importantes antes, como vocês já citaram aqui, em Belém, em Brasília, a perda de um filho. Eu me lembro, eu era criança, eu tinha 4 anos, eu acho, na época. Mas eu tenho ainda a lembrança, e ainda aquela lembrança com a emoção muito intensa como foi duro aquele momento, né, na nossa casa, como foi difícil aquilo. Eu tenho poucas lembranças de Brasília, mas uma delas, talvez mais vivas na minha memória, é desse momento de vocês voltando do hospital, né, e falando para mim que Rafael tava, né, não poderia vir e tal, e o quartinho dele ali todo pronto. Então, eu achei importante isso, para que todo mundo conheça essa história de vocês também, que era, né, Evandro Merissoni, antes de estarem aqui, antes dessa igreja. E também pelo fato de quem chega aqui hoje, vê a igreja, vocês falaram, hoje é um bairro muito bom na cidade, é um bairro nobre, mas quando vocês chegaram aqui, estava longe de ser, né, o que é hoje, muito distante. Né? Só um ponto aqui, filha, acrescentar que depois da perda, né, do Rafael, foi pouco tempo depois, por volta de 1 ano, acho que 2 depois, que Deus começou a me fazer enxergar a questão da cura da alma. Eu estava em Ribeirão Preto, num congresso, ministério, né, nessa área. Eu estava em Ribeirão Preto em um congresso e tinha milhares de pessoas ali naquele ginásio. De repente, uma pessoa conhecida, amiga, atravessa aquela multidão e vem até mim, é a pastora Marina, né, esposa do Zé Luiz, os donos da Passaredo. E ela veio até mim e falou, olha, amanhã você vai passar o dia inteiro comigo. Deus me falou isso e foi me buscar. Eu fui com você. E eu lembro que foi engraçado que quando você chegou, né, o apartamento era um mundo. Eu acho que só a dependência, né, das pessoas que trabalhavam lá era maior do que onde morava. E eu lembro que você falou, nunca esqueci, eita ferro, nunca vi tanto sofá na minha vida. E tinha por volta de 5 anos e pouco, né, e eu tive que deixar você ficar quietinho, falar para você ficar quietinho. Mas ali ela me levou para um canto, para um quarto, pegou o violão, começou a ministrar. E eu tive uma experiência tremenda com Deus naquele dia. E ela falou que Deus estaria me conduzindo nesse novo ciclo, onde Ele estava me curando para também ser instrumento de cura a muitos. Foi aí que veio o despertamento para a questão da cura da alma. A partir daí eu comecei a fazer cursos, a crescer, a buscar crescer, né, e a desenvolver o ministério nessa área. Né? Foi depois dessa experiência. Isso é tão importante porque, enquanto muitos de nós, em passar por uma experiência tão dolorosa como é a perda de um filho, muitas pessoas tendem a ficar presas nessa bolha, dessa ferida por anos, né? Com essa amargura no coração, às vezes até ressentidos com Deus, sem entender, porque realmente é difícil, é uma situação que não adianta muito perguntar por quê, ou por que Deus permitiu e coisas assim,
né? É realmente uma fé crendo na soberania de Deus, na bondade dele por nós, mas mais do que isso, transformar em algo para curar outras pessoas. Então, eu acho, por isso que eu citei também, eu queria ouvir essa história de novo, com mais detalhes, porque eu sei da importância que ela teve naquele momento, pela dor, mas também por tudo que ela gerou nesse processo. Mas, enfim, chegamos aqui, então, a igreja começa a desenvolver, vocês comentaram aí que foram 3 anos aí aqui a igreja de Ribeirão Preto, que foi a igreja que enviou vocês para cá, né? Então, chego aqui, a igreja tinha outro nome, não era isso? Vocês chegaram aqui, não era, porque era Ministério Comunidade Cristã. Foi o nome que vocês colocaram, mas tinha outro nome aqui antes, não era isso? Igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas às vezes confundiam muito com uma outra... Sim, né? uma outra né? Religião, digamos assim. Uma outra religião, confundiam muito, né? E aí a gente achou por bem, oramos e para um tempo Deus nos deu, né? Deus deu Evandro esse Ministério Comunidade Cristã, porque também já era o nome lá em Ribeirão Preto. Sim. Ribeirão Preto também, Danilo Figueira. Aí que era a cobertura espiritual. Na verdade, nós utilizamos o mesmo nome, apenas acrescentando o ministério, né? Foi. O mesmo nome de Ribeirão Preto e de outros, né, no Brasil, né, como eles têm outras igrejas no Brasil. Então, houve essa mudança, não partiu apenas de nós, mas também primariamente de Danilo, né? Sim. Aí, quando houve essa mudança, e ficamos para que fosse, de fato, uma congregação de lá, já que vocês estavam debaixo da cobertura espiritual dele, então, né? Então, e ficamos vários anos, né? Até o momento que foi ficando difícil, não por ele não querer a gente, né? É um irmão do coração, mas porque a igreja lá começou a crescer muito e também ele começou a enviar pessoas para outros estados, para outras cidades, outros países. Então, o Danilo viajando muito e aí ele não tinha condição de vir sempre aqui e a gente também não tinha condição financeira de estar sempre indo a Ribeirão Preto. E aí, Evandro esteve lá, conversou e ele autorizou Evandro a conhecer outros pastores, né, que pudessem orarmos e descobrirmos alguém que pudesse nos dar uma cobertura mais de perto, mais próximo da gente, até geograficamente falando, que a gente tivesse mais, né, acesso, condições de ir lá, ele vir conosco. E foi aí que surge o apóstolo Roberto Souza, que a gente conheceu através do apóstolo Filomeno Romero de Brasília. Que também tem uma história, né, já longa e interessante com ele também. Isso. Foi o que também nos conectou ao apóstolo Roberto, que eu espero que em breve seja uma das pessoas que vai estar aqui com a gente no nosso podcast. Amém. Né? Ele está nos Estados Unidos agora, mas já está feito o convite aí, viu, apóstolo Roberto? Assim que o senhor retornar para o Brasil, essa mesa aqui está te esperando para a gente bater um papo, falar da sua história também, da sua história conosco. Então agora vem Ministério Comunidade Cristã, ligado ao pastor Danilo, aí a gente se desliga no sentido de cobertura. De cobertura espiritual, né, por essa dificuldade do contato, e estamos pela agora distância. Ligados até hoje ao apóstolo Roberto de Souza, da Comunidade Evangélica de Salvador, aqui na Bahia. E agora a gente passa por um último período, cerca de 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho, pós-pandemia. Né, pós-pandemia, que é essa mudança do nome. Então, que aí a gente quer ouvir você. Um pouquinho. A gente quer ouvir você porque, na verdade, Deus começou a gerar algo em você, desde a Colômbia, né? Tá, então eu vou fazer um parêntese rápido aqui, porque os convidados são vocês, mas já que me envolve a história, eu vou falar rapidamente. Quando eu e minha esposa, né, Priscila, estávamos na Colômbia, orando ali nos 3 últimos meses do seminário, passamos 2 anos lá, de 2016 a 2018, junho a junho, né, de cada ano, e a gente estava ali no final orando e Deus, o que o Senhor quer de nós? Também, assim como vocês. Claro, eu saímos daqui, minha esposa, né, eu nasci em Belém ainda, mas minha esposa é daqui da terra, né, nascida em Vitória da Conquista e tudo, família. Então, claro que o nosso coração tem a coisa do lugar, né, mas a gente falou, não, a gente precisa orar ao Senhor, o que Ele tem para nós. E da mesma forma apareceram também algumas propostas lá, de amigos e tal, mas ao fim o senhor falou, não, vocês realmente têm que voltar, o lugar de vocês nesse tempo é lá. E Deus tinha me dado esse nome, que na verdade me deu em inglês, chamado Lighthouse, que na hora eu nem passou pela minha cabeça nome de igreja. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, talvez Deus quer que eu busque um ministério, porque eu já tinha visto em algum lugar um ministério com esse nome, falei, talvez Deus quer que eu aprenda algo com eles. Então eu fui por internet buscar e tal, mas eu não sei, achei uns 2 ou 3 ministérios nos Estados Unidos com esse nome, mas tudo que eu pesquisei, eu sentia que o Espírito Santo me dizia, não é isso. Então eu falei, Deus, eu vou guardar no meu coração essa palavra, né, esse nome,
para que o Senhor, ao seu tempo, vai me dizer. Então, voltamos para o Brasil. Depois de um tempo, o pessoal veio para cá também, outros muito queridos que também, se Deus quiser, no final do ano estaremos juntos. E também quero eles aqui para um episódio, que são o apóstolo Edgardo, né, e o Andrés Davi, lá de Bogotá, na Colômbia, da Igreja La Casa. Igreja muito querida por nós. Deus quiser, em outubro aqui no Overdose. Deus quiser, em outubro agora de 2023 estarão aqui conosco de novo. E compartilhei com eles e Andrés falou, cara, continua orando, vejo algo de Deus aí. Na época tinha o pastor Tato, falou a mesma coisa, estava com eles na época. E eu falei, tá. E quando começamos a então conversar sobre o que nós tínhamos recebido na Colômbia com vocês e discutir, né, vendo algumas coisas que a gente precisava talvez entender um tempo novo para a congregação, o que Deus estava falando, compartilhando a visão, sentimos essa necessidade também. Acho que foi interessante que vocês falaram que na época a Igreja de São Jesus Cristo dava confusão com a outra religião, né? As pessoas confundiam. E nessa época também que vocês foram, acho que aqui foi a primeira igreja a ter esse nome de comunidade, não foi isso? Foi. Sim. Né? E depois foram surgindo outras na cidade. E também passamos por esse novo processo. Uma das questões que a gente discutiu na época foi isso. Também começamos a ser confundidos com outras igrejas que também assumiram nomes parecidos. Então, veio essa ideia na mesa na hora, a gente falou, que tal a gente pensar um novo nome? Só que um nome que estava aí há mais de 20 anos, né, que era a identidade, querendo ou não, de vocês e como vocês eram reconhecidos na cidade e fora. E falou, vamos orar. E aí, um dia orando, o Senhor falou, aquele nome que eu dei é esse o nome. Eu lembro que eu compartilhei com vocês. Vou deixar vocês falarem, então. A primeira vez que eu falei, eu lembro que foi meio estranho. Como é que foi que vocês se sentiram quando eu falei assim? Deus falou Comunidade Farol. Como é que foi Eu lembro que vocês ficaram assim um pouco, porque é um nome em comum, né? Pelo menos aqui na nossa realidade. Não, deixar vocês falarem um pouquinho como é que foi essa primeira experiência. Assim, eu confesso que eu não fiquei tão... Animado? Não, eu não fiquei, assim, com resistência, Chocado, né? não. Chocado, de forma alguma. Eu acho que a gente já devia... eu tinha pensado em a gente mudar coisas e tal. Na verdade, eu não pensava muito em mudar o nome, né? O nome. Mas sentia que Deus queria fazer algo diferente, né? Senti que Deus queria fazer algo diferente, mudar alguma coisa. Eu acho que você disse uma coisa na época, eu acho que bateu assim, muito forte no meu coração. Um nome ligado a uma identidade, né? Uhum. Um novo nome ligado a uma identidade. E a gente já vinha sentindo isso, que Deus tinha mudado a nossa identidade. Deus está nos levando para um outro caminho. Então, o nome, eu acredito que tenha uma ligação de uma coisa com a outra, né? Uma identidade nossa, um novo foco, uma nova proposta no coração para caminhar, não esquecendo as coisas passadas, né? Sim. Não desonrando o que Deus fez no passado. Não desonrando o que Deus fez no passado, mas e não esquecendo disso, né? Tanto que nós continuamos com pelo menos alguns pontos que a gente acha muito importante. A adoração, né? Que foi algo que o Senhor nos deu muito forte. Uma identidade. Né? Como identidade. O profético, que é uma coisa que Deus tem falado cada vez mais forte para nós, que é o profético. E também, como comunidade, a comunhão, né? Então, são três coisas que a gente precisa... Eu me lembro disso, inclusive, foi o ponto que nós tiramos o nome ministério, mas mantivemos comunidade, né? Porque a ideia era não perder a característica familiar da igreja, de que realmente não queremos ser uma igreja de apenas pessoas que assistem a um culto, que acham um bom culto, com uma boa adoração e tudo mais, mas que as pessoas não têm convívio, vínculo, né? Não tem vínculo, né? Umas com as outras. Mas é interessante que o ministério hoje, a expressão ministério, a gente está vendo agora, né? Quantos líderes nós temos no nosso meio? Né? Então, hoje nós estamos chegando a esse ponto. Somos um ministério. Temos um presbitério. Temos uma equipe pastoral hoje, pastoral, né? Dentro da igreja. Então, a gente começa a perceber, né, as coisas que Deus começa a fazer. Deus é assim. Eu lembrei aqui de um ponto muito importante, que quando a nuvem e a coluna de fogo durou todo o tempo do deserto. O maná que caía no deserto, 40 anos. Mas quando o povo pisou na terra prometida, tudo isso sumiu, né?
Tudo sumiu. Então, há momentos em que algumas coisas são necessárias, mas se Deus te coloca num outro momento, então algumas coisas não são mais necessárias. É a provisão certa para o tempo específico. Exatamente. Para o tempo de Deus. Eu lembro que um texto que Deus também me trouxe logo depois dessa decisão foi: o homem sábio retira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, quando a gente eu lembro que a gente discutiu um pouco do termo, quando a gente começou a desenvolver a visão da igreja e botar no papel, eu lembro que um dos pontos foi uma igreja contemporânea. Eu lembro que a gente discutiu um pouco sobre isso, falando que contemporâneo não é a modinha, não é o modismo, não é querer seguir todas as tendências, mas é uma igreja que consegue pegar o que é fundamento da palavra, mas transmitir de forma para o nosso tempo, com a linguagem que as pessoas do nosso tempo possam entender. Então, é aquela coisa, entre aspas, o velho, o antigo, aquilo que é imutável, que é palavra de Deus e a gente não altera, mas também o novo, que é a realidade que nós vivemos hoje, que a gente percebeu. E a pandemia talvez foi um marco muito grande para nós nesse sentido, né? Porque nos surpreendeu em tantas coisas o que Deus fez nesse tempo de pandemia. Mudou a igreja mundialmente, a forma da igreja atuar, de pensar, né? Inclusive isso aqui que está acontecendo no próprio podcast tem muito a ver com isso, né? Com a igreja entendendo esse papel de também sair só da sua atuação local e expandir, usar o digital para poder se expandir mais. Enfim, mas estou falando porque a gente falou que me envolveu nessa questão, porque o nome veio, né, que Deus tinha falado comigo primeiro. Nós tiramos então o ministério, deixamos Comunidade Farol, né, colocamos também, porque eu lembro que o Farol também teve que ver com o que a senhora falou sobre a questão da cura interior. A gente falou, essa igreja, que foi uma das palavras proféticas que recebemos, que nossa igreja seria como se fosse um hospital, que muitos feridos chegariam, né? E o Farol tinha aquela coisa de que, o Farol é um lugar de referência, especialmente à noite, né? Para aqueles que estão à deriva no mar, aqueles que estão perdidos, sem saber o que fazer, em uma situação de desespero. O Farol é o ponto de falar, ali eu tenho um porto seguro, ali eu tenho um lugar onde eu posso atracar e estar em segurança e passar um tempo. Como a gente viu o apóstolo Paulo em alguns momentos, na temporada de inverno, os navios atracavam em alguns portos e ficavam ali durante o inverno até sair. Então, a gente também viu pessoas assim, né, que vieram aqui, passam tempo com vocês, são aconselhados, são tratados, e depois Deus envia essas pessoas para outros lugares, que foi algo que também eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque recebemos e ouvimos tantas estratégias de crescimento e crescer faz parte, queremos ganhar vidas, como vocês fizeram desde o início, em Belém, em Brasília. Queremos sempre ver a igreja crescer, sempre ver pessoas novas, mas também lidar com essa coisa de que, às vezes, Deus vai trazer pessoas que não vão ficar, que vieram para ser tratadas numa área específica, que nós vamos dedicar tempo a elas e que vai ser enviados, e estar bem com isso. Né? Como é que vocês sempre lidaram bem com isso ou foi um aprendizado ao longo do tempo? A gente passa por perdas, assim até como aqueles que já partiram para o Senhor. Nós temos aqui, né, alguns casos de pessoas que a gente cuidou, mas que aprova o Senhor levar. Pessoas que hoje moram em outros países, pessoas que hoje moram em outros estados, pessoas que sentiram que o seu tempo aqui havia encerrado, né, o propósito de Deus, e hoje estão sendo abençoados e sendo bênção em outras congregações. Mas perder nunca é um processo fácil. Nem em nenhum momento. Acho que é hipocrisia. E também assim, que amor é esse que se alguém sai, eu vou pular de alegria? Claro que há o processo da dor, a gente sente, a gente chora, sofre, mas assim, eu percebo, pelo menos na minha vida, não é que eu me tornei uma pessoa fria ou insensível, não. Eu acho que eu fui amadurecendo e entendendo o processo de Deus, né? Entendendo que as pessoas não são nossas. É claro que eu dizia para Deus, eu não sou uma mãe monstro, eu quero ganhar, né, filhos, e quero cuidar dos meus filhos e não sair entregando para outros, né, depois. Eu tinha, às vezes, essa conversa com Deus, às vezes dolorosa, né? E como eu disse, vou trazer aqui para o lado de perdas para outros ministérios. Então, assim, todos passam por isso, infelizmente, né, ou é inevitável, todos os pastores passam por isso, uns mais, outros menos. E tivemos, assim, ao longo dos anos, né, como eu disse, algumas perdas que no início, foi muito doloroso. E depois Deus começou realmente a tratar o meu coração, as minhas emoções, porque às vezes eu falava, como é que Senhor... eu não sabia lidar, como trabalhar com a questão da cura da alma dos outros e me ver também em sofrimento. Até entender que eu também sou humana, que eu também sou limitada, né? Que tenho sentimentos como todo mundo. Agora, uma coisa que eu acho assim,
que eu glorifico a Deus porque Ele me deu uma experiência. E eu até brinco às vezes com as pessoas. Eu falo, olha, o que nos leva realmente para a eternidade é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? É estar nele. Mas digamos que o fato se a salvação dependesse de perdoar alguém, de não ter ninguém preso ao meu coração, se fosse isso, eu brinco às vezes, eu falei, olha, não seria difícil para mim ir para o céu, porque eu honro a minha comunhão com Deus. E eu sei que para manter a minha comunhão com Deus, eu tenho que estar bem com as pessoas, eu não tenho que estar... Paulo diz, irai-vos, não pequeis. A gente pode até ficar chateado com alguma situação na vida, seja a nível de família, seja a nível ministerial, profissional, qualquer que seja, todos nós passamos. Agora, o que eu aprendi foi a não carregar nada em meu coração. Não carregar defuntos em minhas costas. Essa frase que aprendi com o apóstolo Rubem Cavalcante, um querido. Não carrego defunto em minhas costas. Eu não tenho ninguém preso no meu coração. Por quê? Se você me perguntar, mas como é que você consegue isso? Eu consigo valorizando a minha intimidade, a minha comunhão com Deus. Ela é tão preciosa para mim que eu não permito que ninguém tome o lugar dele. Porque lá no Pai Nosso diz que Ele vai nos perdoar à medida que nós perdoamos. E a Bíblia é muito clara em relação a isso, de a minha oração não ser ouvida. Então eu falo, se Deus não vai ouvir a minha oração porque eu estou carregando o defunto em minhas costas, porque estou magoado com alguém, então essa pessoa está sendo mais importante para mim do que a minha comunhão com Deus. Ela está sendo um ídolo em minha vida. Então, quando eu entendi isso, veio o momento do sofrimento, da dor, como qualquer pessoa, né, seja em que lado for, que experiência for, a gente sofre, a gente chora, mas eu entrego logo ao Senhor. E depois que eu comecei a vivenciar isso, eu comecei a ver... Parece que as portas se abrindo mais na minha vida, as coisas acontecerem mais, entendeu? Quando eu resolvi que Ele é Senhor, que Ele sabe realmente o que Ele faz. Há pessoas que vão ficar sempre com a gente, né? Como todo pastor, todo ministério. Quando eu digo sempre, aqui no plano terreno, né? Até o dia da partida ou até o dia da volta do Senhor. Mas há pessoas que ficarão por um tempo. Realmente, como você disse, há pessoas que virão, serão curadas, terão suas feridas aí tratadas. Se aprover o Senhor levar para outro canto, para outro lugar, para outro estado, outro país, outra congregação, Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, as pessoas não são propriedade exclusivas nossas. É claro que a gente não quer perder ninguém. É hipocrisia, é falta de verdade dizer, não, Deus é dono, Deus não dói, não machuca. É mentira, né? Uhum. A gente se apega. Cada um para nós, aqui, essa equipe que está aqui, os meninos estão ali do louvor, que já estão aguardando o momento, né, do ensaio, e a gente apega, é filho para a gente. Há pessoas aqui na congregação que têm, às vezes, até mais idade que eu, já teve aqui senhores com mais idade que eu me chamando de mãe. Isso, para mim, me faz bem, entendeu? Essa comunhão, esse amor, ver minha casa sempre cheia de jovens, como hoje aqui a mesa cheia, né, na hora do almoço, né, tantos aqui almoçando com a gente. Então, assim, a gente sempre gostou muito disso, sabe? E eu quero aproveitar esse momento e me dirigir aqui à comunidade Farol, quando estiver nos assistindo, dizer do amor que nós temos por vocês. Quero honrar vocês, porque a Bíblia diz que quem honra, a fidelidade, o amor, o carinho, o cuidado, a despeito das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos erros. A gente, como ser humano, às vezes também magoa, às vezes também machuca, né? Uhum. E esse povo tem estado aí com a gente, firme, forte, leal, fiel. Então, vamos que vamos, parafraseando aqui, Edivaldo Ferreira Júnior, vamos que vamos. Amém? Amém. Então, vamos lá. Para a gente fechar esse nosso primeiro episódio, hoje, então, somos Comunidade Farol. E qual é a perspectiva de vocês quando vocês olham para o futuro, dentro de toda essa nova perspectiva da igreja, né, com essa mudança de nome, tudo que Deus falou nessa transição? Quando vocês olham hoje para frente, vendo já uma nova geração se levantando, tantas pessoas novas na igreja, novos ministérios, quando vocês olham para o futuro e falam assim, a Comunidade Farol, eu enxergo esse é o potencial, esse é o que Deus tem para essa igreja em 5 anos, em 10 anos, qual é essa visão que Deus colocou no coração de vocês
que vocês olham e falam, ok, é isso que a gente está construindo porque é isso que Deus tem falado para nós a respeito dessa igreja? Eu pego uma coisa muito importante. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, nós entendemos cada vez mais que o nosso Deus é um Deus geracional, né? Então, eu acredito que Deus nos trouxe para cá para semear, para levantar toco, né? Para arrancar toco, desculpe, para levantar algo. Mas muita coisa, eu estou assim, ciente de que muita coisa não vai acontecer comigo, mas vai acontecer com as próximas gerações. E isso não me traz frustração, né? Porque a Bíblia diz que Abraão viu o Senhor de longe, né? Uhum. Ele viu a redenção, ele viu tudo. Mas o que foi que ele deixou? Ele deixou um filho. Foi isso que ele deixou. Mas é isso que eu entendo. Não importa o número de pessoas que nós temos. Eu acredito que aquilo que semeamos, aquilo que vamos deixar, vai se transformar em algo muito grande. Que toda a palavra que o Senhor já nos deu aqui nesse lugar, muita coisa talvez nem eu nem Sônia vejamos, mas você e os demais que o Senhor levantar aqui vão ver. E vão reconhecer. Visto, né? Já temos visto algumas coisas, né? E vão reconhecer que tudo isso aqui foi fruto de nós, né? Da nossa própria vida, da nossa caminhada, porque eu quero até deixar isso aqui para muitos líderes, né? Não foi fácil, não foi fácil. Nossos primeiros anos aqui, eu acho que os nossos primeiros 10 anos aqui foram muito complicados, foram bem difíceis. Passamos por momentos bem complicados. Mas, quando eu olho para trás, quando eu observo tudo, eu digo assim, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Porque tudo que passamos foi para o nosso crescimento, foi para o nosso amadurecimento. Eu me vejo hoje com 61 anos de idade e eu não, de forma alguma, eu sempre tenho dito, se eu morrer hoje, eu não morro frustrado. Porque o que o Senhor já fez em mim e através de mim, sinceramente, eu levanto as mãos, louvo ao Senhor por todas as coisas. Quando eu volto para Belém e vejo muitos querendo nos ver, isso, meu Deus do céu, quantos anos nós saímos de Belém, mas nós temos ali ex-ovelhas que nos honram, né? Nos honram. Brasília, mesma coisa, ex-ovelhas que nos honram. Então, nós não deixamos nesses lugares coisas ruins, pelo contrário, nós deixamos um legado nesses lugares. E eu acredito que é isso que nós vamos também deixar aqui nesse lugar. Não estou falando desse ambiente, né? Mas principalmente da cidade. Essa cidade, com certeza. E eu não estou aqui procurando honra, ou procurando que alguém nos dê uma placa, ou seja lá o que for. Não é isso. É a nossa consciência de que nós fizemos o nosso papel. Que Deus mandou fazer, né? E o que o Senhor mandou fazer, nós fizemos. E eu louvo a Deus por isso. Mesmo com toda a luta, com toda a dificuldade, que ainda passamos, né? Como toda igreja sempre passará. Como toda né? igreja que vai pessoas, passar, né? que vai enfrentar, como todo líder que vai enfrentar situações, né? Muitos líderes nessa cidade enfrentaram. Eu vi pessoas até passando por situações bem difíceis, líderes dessa cidade que eu honrei e continuo honrando. Mas eu louvo a Deus por tudo. Eu olho para trás e digo assim, Deus, eu não tenho assim, frustração, remorso, arrependimentos. Eu tenho arrependimento de mim mesmo, de que muitas vezes em muitas situações eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito mais, eu sempre cobro de mim, né? Eu poderia ter sido mais condescendente, eu poderia ter sido isso, aquilo, outro, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que aconteceu, o que nós vivemos, o que eu e Sônia vivemos. Então, para mim, eu quero deixar isso principalmente para os meus netos, sabe? Porque eu acredito que Deus vai levantar muitos outros ministérios através de mim e de Sônia. Amém. E hoje a gente vê aqui, né, temos aí, apesar de não ser uma igreja
considerada grande, né, aos olhos dos homens, mas já temos uma equipe ministerial, nós temos pastores conosco, pastores de jovens, né? Nós temos um casal liderando jovens e adolescentes, nós temos você, né, como pastor, nós temos pastora Mary, pastora Lúcia, pastora Linda Freire, e aconteceu algo que eu achei interessante esse ano, fazendo parte do pacote das promessas de Deus para este lugar. A gente acostumado a ver no mundo todo as experiências das igrejas, né? Muitas vezes às vezes se dividem, começam outras, dividem e começam outras. E, de repente, nós tivemos uma experiência exatamente o contrário. Né? Quero honrar aqui a vida dos pastores Túlio e Graciele. Eles, né, têm uma igreja no centro da cidade, a Santo Nome, e Deus os chamou para o sul do país, mas ele tem ali um momento com Deus, ouve ao Senhor, e a gente nem tinha intimidade com eles, na verdade, né? A gente nem conhecia direito, eu particularmente, e de repente eles vêm a nós, nos procuram, porque entenderam que o grupo deveria ficar aqui com a gente. E nós recebemos esse grupo, esse ano, né? Inclusive os pais deles, a pastora Linda Freire, fazendo parte da equipe, e mais alguns, né? E que se uniram a nós. E nós ouvimos já falar de mais duas congregações da cidade que também aconteceu isso, essa fusão. Isso, para mim, é lindo, é estar na contramão do que a gente sempre viu acontecer. Então, a gente está vendo o cumprimento e temos muitas promessas de Deus a se cumprirem. Né? E a minha palavra é para que o povo continue animado, fortalecido no Senhor, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E tudo que Ele prometeu, nós veremos acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente finda aqui é nosso aí, primeiro né? bate-papo, nosso primeiro episódio do Farolcast. Espero que vocês tenham gostado. Né? Quero agradecer por ter ficado até o final. A gente achou muito importante fazer isso, como eu falei no início, o primeiro episódio, conhecer a história de vocês, o que aconteceu, inclusive, antes da chegada aqui em Vitória da Conquista, para entender esse processo, né? Para os novos que vão chegando também, que estão chegando agora e outros que chegarão, terem isso quase como uma cápsula do tempo no futuro, né? Falar aqui, nossos pastores, as próximas gerações estavam falando, nossos netos, isso aqui tudo começou lá atrás com o pastor Evandro e Merissônia, né, passaram por isso, aqui olha o que Deus está fazendo hoje, olha quantos ministérios, olha quantas igrejas, sonhamos com músicas de composição própria, tantas coisas que Deus tem falado, né, que a gente vê no futuro e trabalha a respeito, mas tudo começou aqui, então... Eu só queria, se puder, um minuto só, eu quero liberar uma palavra assim, abençoadora, para todos aqueles que já passaram pela comunidade Farol, seja na época da Igreja de Jesus Cristo, seja Ministério Comunidade Cristã, né? Até se tornar a comunidade Farol, que estão em outros países, nós temos aí em outros países, em outros estados, né? Em outras cidades, ou que estão aqui em outras congregações, né? Mas a gente quer dizer do nosso amor por vocês, né? Do nosso carinho, do nosso respeito e pelo tempo que estiveram conosco, que foram bênção aqui no nosso meio, que nos ajudaram muito, que nos fortaleceram nos momentos difíceis. Então, a palavra diz que a quem honra, honra. Eu quero aproveitar esse momento para honrar todos que já passaram, né? Os que estão na eternidade, um dia estaremos todos juntos, né? Mas esses que estão ainda aqui, né, na terra, recebam o nosso carinho, recebam o nosso amor, né? E que Deus realmente abençoe vocês. Também palavra de boas-vindas a muitos que estão chegando, né? E como acontece, às vezes também em outras congregações, né? Que sentiram que acabou o seu momento ali, ou houve uma mudança, né? Mudou de casa, de endereço, ficou mais próximo. Temos recebido irmãos assim, né? Tem chegado gente, né? Pessoas têm recebido a Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu olho hoje e estou vislumbrando o novo tempo que Deus sempre falou que nós viveríamos. Já estou vendo acontecer. Entramos já nesse tempo, né? Eu já entendo isso, que nós já entramos, já estamos vivenciando esse tempo. E eu louvo a Deus, quero dar a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. Então, você que está aqui com a gente, compartilha esse vídeo, né? Compartilha lá no grupo da família, compartilha com aquele amigo que você sabe que de repente pode ser abençoado.
é a história dos pastores, mas vocês viram que tem testemunho para contar, tem muita coisa que com certeza, talvez alguém que está começando no ministério agora, recebendo a palavra de Deus e precisa, porque eu mesmo sei da importância que é você ter o conselho e a história de outros que já passaram por esse caminho, que estão trilhando há muito mais tempo que a gente, né? O que eles têm para transmitir, a sabedoria, a experiência, né, de quem já está aí há 30, 40, 50 anos nessa caminhada. Então, que Deus te abençoe e um abraço. Até o episódio 2. Amém. Deus te abençoe. Um abração. Amém. Deus abençoe.